mais uma vez, dando prosseguimento à sequência de gravações que vem sendo feitas. Mais uma gravação, hoje a número 15, onde teremos a oportunidade de fazer análises relacionadas com a Gênese e a vida, enfocando temas relacionados com os dias da criação. Mas antes de tudo, nós começamos suplicando aos amigos espirituais que nos ajudem para que nós possamos ser bem-sucedidos neste trabalho que estamos realizando. Que possamos, amigos espirituais, em nome de Jesus, receber a vossa ajuda e corresponder às vossas expectativas. Antes de iniciarmos as nossas manifestações também, queremos agradecer a pessoa do nosso irmão Gastão Gal, que se prontificou não somente a embelezar este trabalho que está sendo aqui gravado, mas também fazer a transferência de tais gravações para o Facebook. Pelo que nós e mais os demais membros do Cavile somos imensamente agradecidos. Então, hoje, na continuidade das nossas análises, diremos pouco sobre o conteúdo da Gênese mosaica, pois os mesmos conteúdos se acham redigidos nos textos bíblicos ao alcance dos adeptos de todas as crenças religiosas. Todavia, é necessário que antes de iniciarmos propriamente dito, façamos já algumas ponderações que consideramos importantes. Primeiro, a Bíblia, devidamente analisada, é um manancial de ensinamentos que contribui e está contribuindo para a trajetória evolutiva da humanidade. Segundo, a Bíblia, que é motivo de nossas rápidas análises, traz registros fantásticos e inadmissíveis. Eu disse inadmissíveis, quando analisados com base no estágio evolutivo no qual a humanidade se encontra. É preciso que entendamos que estas ponderações feitas agora nesta última manifestação têm uma pertinência. E também é preciso que se enalteça que, embora equívocos tenham acontecido nas ingerências feitas nos textos bíblicos e também a respeito da criação, a Gênese bíblica mosaica, elas serviram para a humanidade que nos antecedeu. E ainda serve para entidades espirituais encarnadas que, inobstante vivam na época presente, ainda aceitam estas verdades. E, de alguma forma, estas verdades contribuem para que as mesmas possam espiritualmente evoluir. Por exemplo, no primeiro mandamento, o fato de existir a recomendação de que nós deveremos amar ao único Deus que existe no universo e que para nós espíritas é a causa, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não é quem é Deus, mas sim o que é Deus. Mas, prosseguindo, após essa pequena divergência, a Bíblia, que usada como referencial, contribui para o crescimento espiritual do homem, apresenta registros que precisam ser analisados,
para serem interpretados. No entanto, na sua leitura, encontraremos motivos para as ponderações que nós estamos fazendo. É quando o nosso sistema solar foi constituído, no campo da astrofísica, o homem já é sabedor que a Terra, ou melhor, quando a Terra foi feita, quando a nossa Via Láctea existia e já tinha uma idade de cerca de 10 bilhões de anos de existência. Então, fontes científicas, é preciso que eu esclareça, fornecem os embasamentos para que tal afirmativa possa ser feita. Quanto ao nosso sistema solar, ele foi feito então após ter a Via Láctea já cerca de 10 bilhões de anos de existência. Mas esse nosso sistema solar, que tem mais ou menos 5 bilhões de anos, Terra, de existência, ele só foi feito após os 10 bilhões de anos de existência da nossa Via Láctea. Então, é preciso que entendamos, quando nós assim pensamos, estamos nos referindo nas opiniões emitidas, baseando-nos naquele tripé que serve como base para a doutrina espírita, ou seja, dentro de uma postura de filosofia, de ciência e também de religião. Religião sob o ponto de vista de que os ensinamentos do Divino Mestre Jesus é que nos servem como referencial. E quando estes ensinamentos são devidamente interiorizados, acontece a nossa autotransformação. E nós vamos cada vez mais nos ligando com a providência divina, digamos assim, constituída pelo Pai Maior, que é o nosso Deus, a nossa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. No passado, é preciso que digamos, a Bíblia prevalecia sobre a ciência, tanto que, na sua história, revela grandes pensadores e paranormais que foram queimados nas fogueiras santas pelas religiões do passado e por causa das interpretações equivocadas dos conteúdos bíblicos. Não vamos longe para ilustrar este último pensamento. Quando os hebreus estavam em combate com os amorreus, de acordo com conteúdo bíblico, eles não poderiam guerrear durante a noite. E foi quando então José ergueu os braços para o alto e o sol parou. E assim, nestas circunstâncias, o dia ficou mais longo e a terra pôde ter a sua continuidade. Percebam bem, é um fato que precisa ser analisado, porque com base nos conteúdos atuais, não é possível que tomemos ao pé da letra estas informações. Além destas, existem outras, como teremos a oportunidade de ver, mas sempre com um enfoque principal, que é a gênese e a vida, a origem da Terra e os seres vivos e a razão de ser porque nós, seres vivos, principalmente os humanos, estamos aqui na Terra. E é óbvio que a resposta é lógica, estamos para progredir. Então, nos dias atuais, a ciência comprova estes equívocos bíblicos e deixa evidente as ingerências humanas nos seus conteúdos. A Bíblia
refere-se aos dias da criação como sendo de 24 horas. É outra impossibilidade. A ciência sabe que esses dias precisam ser substituídos por períodos muito longos, os quais podem talvez perfazer até bilhões de anos ou mais. Então percebam, nós estamos com base nos conhecimentos atuais, amealhados pela humanidade por meio das atividades científicas, interpretando textos que não devem ser, muitas vezes, interpretados ao pé da letra. É necessário que exista a nossa meditação e perceba-se que existem muitas verdades maravilhosas nos textos bíblicos, mas sem as devidas interpretações, alguns textos não podem ser aceitos. Esta, eu estou dizendo, é a postura daqueles que seguem esta doutrina espírita, a qual constitui a razão de ser da vida dos espíritas. A Gênese mosaica, existente no livro A Gênese, segundo o Espiritismo, foi compilada da Bíblia. Esta que nós estamos falando. A respeito dessa compilação, nós não falaremos, pois a mesma se acha ao alcance das pessoas interessadas em se informar. Após as explanações contidas na própria Gênese segundo o Espiritismo e ampliadas no início desse trabalho de longo alcance, conformemente aos dados fornecidos pela ciência quanto à parte material e pelo Espiritismo quanto à parte espiritual, convém ponhamos em confronto com a Gênese mosaica, a fim de que cada um possa fazer a comparação e julgue com conhecimento de causa. Algumas explicações complementares bastarão para tornar compreensíveis as partes que precisam ser esclarecidas de maneira especial. Se em alguns pontos podemos dizer que existe concordância, é um erro interpretarmos, vejam bem, os 6 dias por dias de 24 horas. Embora até mesmo na internet existam tentativas científicas onde procuram alguns fanáticos pregarem a possibilidade de que os 6.000 anos da criação possivelmente são verdadeiros. Essas pessoas têm poucos conhecimentos e estão via internet, muitas vezes tentando, com base numa ciência que não corresponde à realidade, forçar a harmonização dos conhecimentos atuais com os ensinamentos do passado, que disse são muito bons ensinamentos. A Bíblia é um manancial muito rico e que contribui e contribuirá e contribuiu no passado para o crescimento do ser humano. Todavia, é necessário que façamos a substituição da incoerência pela interpretação, eu diria, real, clara, aceita pela ciência e também não contrariada pelo próprio Cristo. Porque, na verdade, vejam só, o homem pensava que a Terra era o centro do universo, tomando como base as informações bíblicas. Inclusive, grandes pensadores criaram a teoria, ou melhor, um grande pensador criou a teoria no passado, mas procurando satisfazer as exigências da igreja. E ele, então, criou a ideia de que Deus teria criado esferas chamadas firmamentos.
e a Terra estaria no centro do universo. Então percebam o esforço que houve por parte deste Ptolomeu, que criou o sistema ptolomaico e que a igreja assistiu, aceitou ipsis literis, e inclusive muita gente foi morta por discordar dessa opinião. Então, é preciso que substituamos por 6 períodos indeterminados, e teremos uma analogia razoável, se assim fizermos. Embora nem sempre, devido à prepotência de alguns cientistas que são mecanicistas, mas nem sempre, e por isto querem separar a ciência do espiritismo. Podemos dizer que a ciência, a filosofia e a religião formam o tríplice aspecto da nossa doutrina. E que também é ciência. Vejam só, um conjunto de conhecimentos sistematizado que versa sobre um determinado assunto é a definição convencionada para definir os parâmetros de um conjunto de estudos que chamamos de ciência. E a doutrina espírita apresenta no seu conteúdo, nas suas características e na sua lógica, todos esses requisitos, preenchem essas condições. Então, embora, como estávamos dizendo, esses 6 períodos tenham sido mencionados, dizemos que eles são frutos de uma análise arbitrária, já que sabemos que mais de 25 períodos geológicos são os das formações da nossa Terra, bem caracterizadas, números que, ao demais, apenas determinam as grandes fases gerais. Esse sistema de 6 períodos só foi adotado no começo para encaixar as coisas o mais possível no texto bíblico, numa época, aliás, pouco distante, em que se entendia que a ciência deveria ser controlada pela religião e pela Bíblia. Percebam bem, hoje mudou. Hoje, tanto a ciência quanto a religião, embora mantenham independência, existem certas ligações que precisam ser levadas em conta e existem certas ilações de cunho filosófico que precisam ser feitas, e estes requisitos estão contidos na doutrina do Consolador Prometido, que vem a ser a doutrina espírita vivenciada por nós. Os autores das teorias cosmogônicas, tendo em vista facilitar a aceitação pela igreja dominante, no passado formularam teorias infantis, podemos dizer assim, para não contrariarem os conteúdos da Gênese mosaica. Então eu já disse e repito, entre essas teorias mencionamos a teoria dos céus esféricos, constituído por esferas criadas por Deus, vejam só. E as estrelas nessas esferas estariam incrustadas para iluminar a noite e para embevecer a humanidade, que era considerado o ser superior, o ser mais importante existente no universo. E a Terra, na visão dessa teoria, estaria no centro deste universo concebido, sendo que hoje a ciência comprova a leviandade de tais registros, que são os registros ptolomaicos, já evidenciado como uma visão equivocada
sem fundamento. Nas primeiras palestras, nós já fizemos abordagens relacionadas com o período astronômico na formação do nosso sistema solar e, consequentemente, da formação do nosso planeta Terra. Então percebam, é só procurarem nas gravações existentes no YouTube, as primeiras palestras ali existentes, e vocês irão encontrar informações mais detalhadas a este respeito. E é claro que todos nós sabemos que entre as ponderações lá registradas existe um fato comum, que foi verdade, é verdade e será verdade. O fluido cósmico universal é a matéria-prima a partir da qual tudo que existe no universo concreto e também na dimensão espiritual foi feito. Nós somos inteligências puras, que dependem de um corpo espiritual. E este corpo é chamado perispírito, porque a inteligência pura não tem como ter contato com a matéria concretizada no mundo material. E depende, então, de um corpo intermediário, que tanto se acha em relação com o plano espiritual, com a dimensão espiritual, como também com o mundo material, porque ele está interligado com o nosso corpo físico. Então o espírito pensa e progride. O perispírito transmite as experiências do espírito e o corpo registra os fatos. E de maneira inversa, o corpo capta todos os registros do mundo concreto no mundo do pensamento. Passa para o perispírito e o perispírito passa para o espírito propriamente dito, que vem a ser a inteligência pura. Feita essa pequena digressão, prosseguimos, pensando ainda no tema que constitui o motivo de ser destas manifestações. Por exemplo, o dilúvio, do qual se fala que Deus arrependeu-se de ter criado o homem e a vida, e por isso destruiu todos, e tão somente Noé e sua família sobreviveram. Quanto a esse dilúvio, ele aconteceu e nós sabemos hoje, num caráter restrito. Não pois, pelos geólogos considerado um período distinto, já que aconteceu num espaço limitado do nosso planeta. No livro A Gênese, segundo o Espiritismo, encontra-se, de acordo com a ciência do século XIX, todos os períodos, muitos dos quais já foram por nós abordados em detalhes nas primeiras gravações. Para os irmãos que queiram, então, novamente dizemos, essas informações é só ligar no YouTube e irão encontrá-las registradas, podendo até passar para o seu próprio computador, para não mais perdê-las e usarem estas fontes como meios referenciais para melhorarem os seus conhecimentos, porque nós sabemos que todo espírita dedicado e praticante, ele não cessa nunca o seu estudo, nunca para com o seu aprendizado, pois este é um dos maiores propósitos da vida, além de desenvolvermos as nossas virtudes e nos libertarmos das nossas imperfeições. Então, essas informações, elas se acham contidas no livro A Gênese, os Milagres e as Predições, na 15ª edição, de Allan Kardec. Allan Kardec, como todos nós sabemos, é o pseudônimo que foi adotado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, porque ele não se achava autor desta obra gigantesca,
mas sim os espíritos que, através dos médiuns da sua época, de diversas regiões do mundo, ditaram as orientações que foram usadas para constituir, obedecendo às diretrizes de Jesus, os livros que nós chamamos de Pentateuco da doutrina espírita. Aqui agora estamos falando da Gênese, segundo o Espiritismo, das predições e dos milagres. Mas, como disse, é uma tarefa que requer um longo percurso em termos de interpretações. Muitas das afirmativas a respeito da formação da Terra e da vida em nosso planeta são frutos das opiniões interpretativas feitas por Moisés. Todavia, ele atribuiu a Deus as suas interpretações. Com o progresso incrível consolidado pela pesquisa no campo da física, no campo da química, no campo da astronomia, no campo da astrofísica, no campo da geologia, no campo da arqueologia, no campo da bioquímica e outras ciências, nós podemos dizer sem equívoco que a descrição da criação do mundo e da vida não é nos moldes do mosaísmo, em 6 dias de 24 horas, não pode ser aceita na atualidade. No entanto, para as almas simples e ignorantes do passado, como disse, muitas das afirmativas contidas nos textos bíblicos, embora equivocadas, serviram para o progresso da humanidade, que já passou, e pela nossa ideologia, muitas das almas de hoje eram integrantes das humanidades que formaram o passado. Então não existe em nós um espírito crítico de agressividade em relação ao passado. Apenas estamos analisando o presente e percebendo e deixando bem claro a percepção de que é preciso que nos libertemos dos dogmas cristalizados no tempo e prossigamos com base nestas interpretações, fruto da evolução da humanidade, numa marcha ascendente, ligando-nos cada vez mais com as verdades que constituem as maravilhosas obras da divina providência do nosso Deus, do nosso amado Pai Celestial. Pois que Ele nos fez, então é nosso Pai. Nós progredimos daqueles tempos até hoje, embora ainda estejamos, vejam bem, muito distantes da perfeição. Naqueles tempos, na criação, tudo era miraculoso, e desde que se envereda pela senda dos milagres, é viável que equivocadamente se aceitasse que a Terra houvesse sido feita em 6 dias de 24 horas. Todos os povos civilizados partilharam, meus irmãos, desta crença, até o momento em que apareceu na Terra seres espirituais mais evoluídos, e que chamamos de iluministas. E após também ter acontecido a concretização da profecia pronunciada por Cristo, é consubstanciada através da doutrina do Consolador Prometido, no século XIX, em 1848. Então, a partir deste momento, o Espírito de Verdade, Cristo Jesus, através dos espíritos por ele liderados, orientaram Hippolyte Léon Denisard Rivail, que usou o pseudônimo de Allan Kardec, na concretização do Pentateuco, como já falei, da doutrina espírita, que traz em si as bases
para as verdades universais estabelecidas, as quais permitem aos espíritos jamais libertos da sua simplicidade e ignorância a galgar mais um degrau evolutivo em direção à inteligência suprema que é Deus, e as suas obras perpetradas em todas as dimensões. Pois que quanto mais vamos progredindo e mais vamos conhecendo a dinâmica pela qual as obras divinas ocorreram, mais vai aumentando o nosso crescimento espiritual e mais nós vamos adquirindo as condições necessárias para reconhecermos que é Deus e que Deus, é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, que criou as obras no mundo concreto e também fez todas as criações na outra dimensão da vida, e que o fluido cósmico universal é, como dissemos, a matéria-prima primordial, a partir da qual os espíritos sábios e benfazejos conseguiram concretizar o mundo material. É claro que existem todas as outras teorias que explicam a dinâmica pela qual o universo foi feito, e até prova em contrário respeitamos, mas apenas estamos, como disse, cada vez mais entendendo a dinâmica por intermédio da qual a obra divina perpetrou e criou e consolidou o universo que é infinito, no qual ele é onipresente. É expressão de força, é expressão de amor, é expressão de inteligência, é expressão de poder criativo, tudo num grau infinito. Todos os atributos que possamos atribuir a Deus ainda são pequenos para a sua magnitude, já que ela é infinita. Recomendamos a todos vocês, meus irmãos, que ainda têm questionamentos que traduzem dúvidas, o estudo das obras básicas da doutrina espírita, enriquecidas que devem ser pela evolução científica. Portanto, não ignorem os requisitos que a ciência nos propicia para tornar lúcida e clara as nossas posturas, as nossas interpretações. Numa das gravações a gente sabe que houve uma época em que não existia a mínima condição para que pudesse acontecer a vida humana no planeta Terra. Foi a época dos grandes répteis. E somente pequenos mamíferos aqui viviam escondidos. Tão pequenos que eram, que os grandes répteis eram incapazes de enxergá-los. E aí sim aconteceu o grande dilúvio, lá em Yucatán, no México, e acarretou o extermínio desses seres vivos. Por esse motivo, então, falamos que a existência do homem na Terra não é tão antiga quanto nos possa parecer. Um dos pontos mais criticados, voltando ao assunto, tem na Gênese é o da criação do Sol, depois da luz. Vejam só, involuntariamente, porém, Moisés, acertou, porque o Sol não é o princípio da luz. Porque antes dessa luz, a luz no universo já existia. Eu configurei o fato quando falei agora há poucos momentos, que quando o sistema solar foi constituído, usando-se como referência a teoria de Laplace, que é aceita na doutrina espírita por Kardec e também pelos espíritos, a galáxia já estava presente, as estrelas já brilhavam neste universo,
As nebulosas irresolúveis já existiam. E hoje nós estamos compreendendo o verdadeiro significado do que é o infinito. Aquele espaço que não tem começo e que não tem fim. E Deus é onipresente em todas essas colocações, em todos esses espaços. Então, a teoria de Laplace é aceita por Kardec na doutrina espírita como sendo a concentração dos elementos e que tem as propriedades luminosas pela qual a sua energia incide na Terra, viabilizando, sustentando a vida manifestada no nosso planeta. Esse Sol e seus planetas orbitais foram formados pela mente divina a partir do fluido cósmico, fluido esse que é a matéria-prima usada para constituir o universo numa e noutra dimensão. É necessário que entendamos que nesta criação, é claro que respeitamos e usamos a química a todo vapor. Porque, na verdade, antes que a matéria fosse feita, as partículas que constituem os elementos que formam os átomos foram feitas. E essa matéria-prima foi constituída a partir do fluido cósmico universal. Vivemos numa época em que sabemos que a desintegração atômica é uma possibilidade já concretizada, que tanto serviu para o mal como também está servindo para o bem. E esta desintegração resulta na energia pura. Esta energia pura é o ponto de partida, é o retorno ao princípio e a comprovação de que a matéria é feita de energia condensada. Então, esse equívoco da lei mosaica, como estávamos dizendo, consiste no fato de que a Terra tenha sido formada antes do Sol. A Terra não foi formada antes do Sol, e nos bancos escolares nós temos conhecimento deste fato, porque no sistema solar, o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, através da teoria de Laplace, liberou porções menores que constituem os planetas hoje existentes e em torno destes planetas os satélites. Então é um fato científico que está em dissonância com estes ensinamentos bíblicos, que precisam ser interpretados, e aqueles que fazem a devida interpretação terão galgado mais um degrau na sua trajetória evolutiva em direção a Deus. Evidentemente, Moisés compartilhava das crenças primitivas da cosmogonia. Ele acreditava na solidez da abóboda celeste e em reservatórios superiores para as águas. Segundo Moisés, Deus disse, para ilustrar, meus irmãos, faça-se o firmamento no meio das águas, para separar das águas as águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. Vejam bem como fica muito claro, portanto, aquilo que nós dissemos. Então, segundo uma crença antiga, a água era tida como o princípio primitivo, o elemento gerador, pelo que Moisés não fala da criação das águas, parecendo que elas já existiam. As trevas cobriam o abismo, isto é, as profundezas do espaço que a imaginação imprecisamente figurava,
ocupada pelas águas, em trevas antes da criação da luz. Eis porque Moisés disse: o Espírito de Deus era levado ou boiava sobre as águas. Toda a terra, como formada por meio das águas, era preciso isolá-la. Imaginou-se então que Deus fizera o firmamento, uma abóboda sólida, para separar as águas de cima das águas que estavam sobre a terra. Aqui estou copiando, sim, ipsis literis, manifestações bíblicas da Gênese mosaica, para deixarmos claro a impossibilidade de tal afirmativa. A fim de compreendermos certas partes da Gênese, é indispensável que nos coloquemos no ponto de vista das ideias cosmogônicas da época que ela reflete. Esse trecho até agora, que foi relatado, é uma transcrição compilada da Gênese segundo o Espiritismo. Claro fica que no presente esses relatos não são aceitos ao pé da letra, mas já foram interpretados. Nas primeiras gravações existentes no YouTube, nós já falamos a respeito, que é a Gênese e a Vida, número 1 e número 2. Então ele, Moisés, dizendo que Deus formou o homem do limo da terra, é outra informação que ele propicia, de certa forma ele estava certo. A ciência comprova que o homem realmente, o santuário utilizado pela alma em sua marcha evolutiva, realmente é formado a partir dos elementos inorgânicos, ou por outra, do limo da terra. Neste ponto, percebam, existe uma relação que a gente pode aceitar como verdadeiro, porque a parte material, o nosso organismo físico e o nosso perispírito foram formados a partir do fluido cósmico universal, o qual serviu como matéria-prima não só para constituir o mundo material, mas também para constituir o corpo perispiritual, que manifesta-se nas duas dimensões. Pelo corpo físico, manifesta-se com o mundo material, e pelo seu outro lado, liga-se à dimensão do espírito e está vinculado à inteligência pura, que é a que deve progredir, é a que deve evoluir, ou seja, é o espírito propriamente dito. Mas, se por um lado o homem foi feito do limo da terra e ele estava certo, por outro estava equivocado, quando disse que a mulher foi feita de uma costela de Adão. Trata-se de uma simbologia pendente de interpretação, mas que nunca poderia ser interpretada ao pé da letra, tal como aconteceu no passado. Deve ser entendida que a mulher é da mesma natureza que o homem, e por conseguinte igual a este perante Deus, e não uma criatura à parte, para ser escravizada e tratada qual uma ilota prisioneira. Equivale a dizer que ela é igual, e não sua escrava, que ele a deve amar, respeitar, como uma parte de si mesmo. Até mesmo por causa dos conflitos das interpretações pessoais no passado, sabe-se que, inclusive, um concílio aconteceu pelas autoridades eclesiásticas para decidirem se a mulher tinha alma ou não tinha alma. E esta postura comportamental, em certas regiões da Terra, especialmente no Oriente, as mulheres são tratadas como objetos.
Lamentavelmente, precisamos dizer, não existe respeito na Índia em relação àquela casta que vive na pobreza. E muito mais são desrespeitadas as mulheres. E a sociedade é omissa com relação a esse desrespeito. Percebam bem, pois, que quando levamos ensinamentos a sério, percebemos a necessidade da verdadeira interpretação de acordo com o grau evolutivo no qual nós estamos vivendo, para que não aconteçam estas barbaridades. Estamos vivendo uma época na qual não mais é possível essas interpretações incultas de textos considerados sagrados, porque esses fatos, por acontecerem, é que as mulheres em países orientais, como falei, às vezes são tratadas de forma desumana. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Não é isso que eu estou propondo, ou que estou dizendo, ou que estou opinando, mas estudemo-la como se estuda a história da infância da humanidade. E cultivemos as interpretações feitas por Emmanuel no livro A Caminho da Luz e também por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos e mais os conteúdos da Gênese segundo o Espiritismo. Evolução em Dois Mundos e A Caminho da Luz, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Editado um por Emmanuel e o outro por André Luiz, respectivamente. Percebam, meus irmãos, que realmente é preciso que saibamos destas verdades para percebermos que na medida em que avança a tecnologia, na medida em que acontece o lançamento das sondas espaciais em direção ao infinito, cada vez mais vamos compreendendo e aumentando o nosso acervo de informações a respeito do universo. E então vamos tendo a percepção de fatos, para sabermos que a Terra é um diminuto planeta que pertence ao Sistema Solar e que nós somos apenas uma pequena humanidade aqui restrita e que existem outros irmãos espirituais nas diversas regiões, não somente da Via Láctea, mas também deste universo de Deus. E assim dizendo, nós concluímos esta etapa de hoje e suplicamos a Deus, suplicamos a Jesus, suplicamos a vós, mentores, amigos que protagonizam o amor divino para nós aqui na Terra, que nos vossos pensamentos aconteça a modalidade de vibração necessária para envolvimento do planeta inteiro, que neste momento de transição planetária marchamos para o mundo de regeneração. E sabemos que muitos espíritos atrasados, recalcitrantes nas suas faltas, muitas vezes com poder de liderança sobre as nações, e também espíritos imperfeitos das regiões umbralinas, estão presentes no mundo material, exercendo suas influências negativas. Então nós precisamos muito da vossa ajuda, espíritos amigos. Espíritos amigos da Colônia Maria de Nazaré, espíritos amigos do nosso lar, espíritos amigos de todas as colônias espirituais e espíritos amigos que tomamos como referência maior em nossas vidas quando nos referimos a Francisco Cândido Xavier, quando nós referimos a André Luiz, quando nós referimos a Joana de Ângeles, quando nós referimos a vós, grandes espíritos sábios e benfazejos,
que encontram-se ao serviço de Deus, concretizando a obra do Pai e provendo os meios para que, até mesmo essas almas sofredoras que criam tanta maldade, tanta desarmonia, possam ter em outros orbes a continuidade da sua trajetória evolutiva, pois que sabemos, cientificamente e também pelas informações de Jesus, porque ele sabia, na casa do Pai existem muitas moradas. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmãos amados, e que assim seja.